nosso Senhor Jesus, em nome de Jesus. Estava com saudade ou não? Ah, porque eu tenho. Eu não sei, eu quero como a bispa Endra, eu quero palmas também. Eu estou com saudade disso. Eu estou brincando e assim, hoje eu ainda falava com ela por mensagens. Existe um fuso horário, né, de 2 horas, então, enquanto agora é 9 horas, lá é 7. E eu vejo que ela sentindo, né, não de forma emocional, mas a separação, porque eu viajei na sexta, né, e cheguei no sábado. E como uma mãe que ama muito os filhos, elas querem todo mundo junto, filhos, netos. E ainda eu falava para ela que no momento que a gente estava conversando, eram umas 7 e pouco, 8 horas da manhã aqui, eu disse sobre a palavra necessário. Como tem coisas que a gente não entende no início, mas no final o Senhor nos traz entendimento, o Senhor nos traz uma compreensão deste sacrifício. Então, todo momento que você vê, pelo menos 90% das vezes na Bíblia, você vê a palavra necessário sendo ligada a um sacrifício. Não sei se você já parou um pouco para ler alguns versículos, como aqui em João 3, é necessário que ele cresça e que eu diminua. João 4, Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Como nós falamos sobre a samaritana, foi necessário ele passar por Samaria. Como nós também falamos aqui de Lucas 24, que lembrem-se do que lhes disse quando ainda estava com vocês. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então, assim, quando você lê em 1 Coríntios 3, você fala ali, Paulo fala sobre a provação, sobre as atitudes que são provadas no fogo. E ali não é que as suas obras têm talvez uma opção de não passar pelo fogo. Não é o se passar, mas quando passar. E quando você passar pelo fogo, as suas obras, construída em cima de Jesus Cristo, se as suas obras forem de ouro, de prata, de madeira, de feno, depois do fogo será revelada. Então a questão é que todos vão passar pelo fogo. Todos passarão pelo teste. E quais estão sendo as respostas que cada um de nós estamos dando? Porque os testes vão acontecer. E 2025 foi um ano de testes. O testes não somente de uma restauração dos odres, mas o teste também de ver o vinho acabar, uma alegria, uma satisfação em coisas que já não cabe mais na sua vida, finalizar, e aquele tempo da espera. Eu não sei o que representa esse tempo para cada um de vocês, para cada um de nós. Mas do tempo em descobrir que o vinho acabou, até provocar o seu milagre em Jesus, existe um tempo. Existe um tempo. E o problema é que muitas pessoas não estão conseguindo segurar e aguardar este tempo, porque às vezes esse tempo é meses, às vezes esse tempo está sendo anos. Mas, se você aguardar e obedecer às ordens simples, de confiar no Senhor, e ter a convicção que você se preparou, convidando Ele para a festa, deixando Ele dentro do seu barco, esse barco não vai virar.
O casamento, a festa não vai terminar. Existe um tempo. E eu vejo que no momento que nós não vemos mais uma satisfação em coisas naturais, essa transição, essa desintoxicação é muito necessário. E o problema é que muitas pessoas não estão entendendo esses testes. O teste do tempo, de não colocar a mão e aguardar o tempo que for necessário para que o Senhor se revele. Existe um tempo. Eu acredito que a figura de Maria e dos irmãos de Jesus, e você vê no próprio João Batista perguntando, mesmo preso, se ele era a pessoa. Existe uma ansiedade do ser humano, principalmente nesse tempo, de um tempo imediatista, que nós queremos tudo rápido, temos tudo em mãos. Você pega o celular, você já sabe a notícia que aconteceu, você já sabe quem foi preso, você sabe qual foi a bomba, dependendo, você tem um acesso ao vivo dos ataques, ou das guerras, dos problemas. Nós temos tudo em mãos. Antigamente existia um tempo para uma notícia, o mensageiro era enviado. Mas agora existe um tempo. E muitos não estão entendendo que Deus é um Deus que não tem pressa, nós que temos pressa. Deus não tem pressa. E acredito que muitas vezes Maria lá com 20 anos, 25 anos, Jesus está esperando muitas coisas, mas será que ele não é? Quando vai se revelar? Qual é a data? Quando vai ser o início do seu ministério? Quando as coisas vão começar a acontecer? Eu não sei o que moveu ela, mas algo moveu ela naquele momento que ela foi até Jesus e ainda ela ouviu aquela resposta. O que eu tenho contigo, mulher? O que eu tenho a ver com isso? Mas Jesus não pode se negar. Deus não se nega. Deus, ele jura pelo seu próprio nome. Porque ele sabe que céus e terra passarão, mas nenhuma palavra deixará de se cumprir. Não vai deixar de se cumprir, porque se ele prometeu, ele vai cumprir. A questão é, será que nós estamos nos pegando em coisas pequenas ou coisas grandes? Porque se você pegar em coisas pequenas, você não vai aguardar o tempo certo, e você vai querer colocar a sua mão, e não vai aguardar o tempo certo. Coisas podem estão sendo compreendidas para todos nós. Mas o ponto é, Isaías 50. O que diz em Isaías 50? Fala, não acenda suas próprias tochas. Aguarde no escuro, mesmo se estiver na escuridão. Mas se você acender as suas próprias tochas, tentar resolver o problema com as suas mãos e não obedecer às ordens simples, você vai receber a colheita, como o próprio Jesus, ou melhor, como o próprio Deus falou em Isaías 50, e você será atormentado pelas suas decisões ansiosas de não aguardar o tempo certo. Você quer uma pessoa que não aguardava o tempo certo? Uma pessoa que vivia correndo atrás de coisas pequenas? Repita comigo, Saul. Saul, ele começou obedecendo a ordem do pai. Vai lá correr, vai lá encontrar jumentas perdidas. Ele foi, você vê ele procurando, e teve um momento que ele disse o quê? Vamos voltar, porque daqui a pouco vamos ter outro problema. Vamos ter outro problema, né? Que nosso pai agora vai se preocupar, tal, meu pai vai se preocupar, tal, e é melhor eu voltar. O servo disse o seguinte, olha, tem um vidente ali, o servo de Saul, que ele revela tudo. E ele já disse, mas o que nós vamos entregar para ele? Não temos nada para entregar. Eu falei, eu tenho um pouquinho de prata, vamos lá. No caminho, quando ele estava indo para a cidade onde o vidente estava, que era Samuel, ele encontrou algumas mulheres saindo, e é interessante que eu faça essa analogia, essa comparação, porque não adianta, nós vemos que Deus usa muitas vezes as mulheres que estavam indo atrás de água, como foi também no sepulcro, para dizer e dar a notícia da onde o vidente, aonde aquela pessoa que representa Deus está.
E elas falaram, olha, vai estar indo para o sacrifício lá. Vai que você vai encontrar eles. Eles foram, encontraram Samuel. No momento que Samuel viu, ele não teve a reação, quando ele teve a reação com os irmãos de Davi, de disse, certamente é esse. Sabe quando você ultrapassa o tempo e você não aguarda a confirmação de Deus, mas você quer confirmar e depois você vê que você foi frustrado porque foi isso que aconteceu? Não é esse. O que aconteceu naquele momento? Deus disse no coração de Samuel, no momento que ele viu Saul, é este o homem que eu falava para você, é este o homem que vai governar Israel. Ele foi, conversou, ele disse, olha, onde estão as jumentas? O que ele disse? Você vai dormir hoje aqui e amanhã eu vou te dizer, você vai jantar comigo, vai dormir essa noite e amanhã eu vou responder todas as suas perguntas. Naquele jantar, como uma representação daquilo que Deus tinha para ele, naquela mesa com 30 pessoas, e você vai ouvir muitas coisas que hoje, espero que eu não me emocione algumas vezes aqui hoje, porque é muito mais do que fazer um culto aqui para mim. É meu primeiro culto do ano de 2026, se substituindo uma mulher que aos olhos humanos não dá para substituir, mas aos olhos da fé é possível pelo Espírito de Deus. Então, Samuel colocou Saul no lugar mais importante ali da mesa. E ele pediu para o servo, me dê a carne que eu te dei. Os melhores, me dê a carne, me dê os melhores pedaços, aquilo que eu dei a você. Deus deu algo a nós que é entregue pelo Espírito de Deus. E foi dado. Colocou as coxas, os melhores pedaços ali. E ali ele disse, o que é jumentas, sabendo que tudo já é seu, Saul. Tudo já foi colocado, e sobre a sua família, esse reinado, essa liderança. Tudo já é seu. Eu ouvi um programa ontem que falava, a realeza está dentro de você. Se eu não estou enganado, dia 29 de dezembro de 2023. Esse programa, a realeza está dentro de você. E ele disse, quem sou eu? Uma família tão pequena, insignificante. Quem sou eu? Quem sou eu? E colocando sempre aquele empecilho daquelas feridas. Ele não se via. Você vai para o 10, esse é o 9, você vai para o 10. Ele unge, ele beija, ele valida Samuel, Saul, e ele libera. Libera Saul, que ainda na Bíblia, na palavra de Deus, aqui diz, então Samuel apanhou um jarro de óleo e derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo, o Senhor o tem ungido como líder da herança dele. Repita comigo, o Senhor me ungiu como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, na fronteira de Benjamim. E eles dirão, as jumentas que você procura, as jumentas que você foi procurar já foram encontradas.
Agora o seu pai deixou de se importar. Agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com você. Está perguntando, como encontrarei o meu filho? Sabe, para mim naquele momento era muito importante tudo que estava acontecendo com Saul. Porque ali Samuel ele estava mostrando como a figura de Deus e a figura como líderes espirituais que querem colocar aquilo que é importante para você, aquilo que realmente é necessário, aquilo que realmente tem valor dentro de você. Porque os nossos pais terrenos, muitas vezes eles vão nos mandar ir atrás das jumentas. Mas Deus, no momento que nós saímos atrás das jumentas, e nós nos focamos em coisas tão pequenas, tão miseráveis, sentimentos, coisinhas tão pequenas, aqui Deus está falando, as jumentas já foram encontradas, ou seja, busque em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. As coisas pequenas serão resolvidas automaticamente. Se você der valor às coisas grandes, e é muito importante para mim aonde as jumentas estavam. As jumentas estavam no lado do túmulo de Raquel. E no momento que a Raquel parou de ser infértil e começou a ser fértil, em Gênesis 30, de novo 30 mesa, 30 pessoas estavam à mesa. Em 1 Samuel 13, Saul começou a reinar com 30 anos também. E eu daqui a pouco vou para lá. Mas aqui fala de Gênesis 30. No momento que Raquel, naquela angústia dela, falando, esbravejando e pesando a vida de Jacó, ela usou ainda essa expressão que eu quero ler para você em Gênesis 30. Quando Raquel viu que não podia dar filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã. Por isso disse a Jacó, dê-me filhos ou eu morrerei. Você acha que realmente o problema era filhos para ela? Sim ou não? O problema nunca foi filhos. O problema de Ana não foi filhos. O problema de Sara não era filhos. O problema dessas pessoas são o coração, em se pegarem coisas pequenas. Jacó ficou irritado com Raquel e disse, por acaso sou Deus? Foi ele que a impediu de ter filhos. Não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Jacó sabia que foi ele que impediu Raquel de ter filhos. Presta atenção, nós estamos falando de um ano, de Isaías 54, cante mulher estéril, você que nunca deu à luz, você dará mais filho do que aquelas mulheres que têm marido. Limpe os terrenos, amplie suas tendas, estique as cordas, pense grande, mulher. Pense grande, homens. O problema não é filhos. Mas quando as pessoas não querem dar a Deus, e não querem se submeter, e não querem entender as ordens simples, as pessoas que querem botar a mão em coisas que não pode e não deve botar a mão, porque isso vai te atrasar e não vai acelerar o seu processo. Quando Agar foi possuída por Abraão, direcionada por Sara, foi 13 anos de espera. E aqui, mais uma vez, no mínimo aqui uns 4 anos a brincadeira foi atrasada. Porque olha aqui, ó. Ela respondeu, aqui está Bila, presta atenção. Jacó acabou de falar o problema. Quantas vezes nós estamos aqui nesse altar falando do seu problema, que não é ter filhos, é o coração. Por acaso sou Deus? Foi ele que a impediu de ter filhos. Olha aqui, presta atenção. Então ela respondeu, aqui está Bila, minha serva, deite-se com ela, para que ela me dê filhos, e por meio dela eu também possa formar uma família.
Por isso ela deu a Jacó a sua serva Bila por mulher. Ela deitou-se com ela e Bila engravidou e deu-lhe um filho. Agora, olha a falta de discernimento, pessoal. Presta atenção que já nesse início desse culto pode estar resolvendo muitas coisas na sua vida. Olha a falta de visão, olha a falta de discernimento. 6, coloca no 6. Então Raquel disse: Deus me fez justiça. Também ouviu o meu clamor e me deu um filho. Por isso, repita comigo, por isso, deu-lhe o nome de Dan. O que quer dizer? Serpente. Certo ou não? A figura ali era uma figura de serpente. A figura de Dan. Dan fala de uma astúcia. Dan é como uma víbora no caminho que morde o cavalo e derruba o cavaleiro por detrás. Sim ou não, pessoal? Pega a Bíblia e leia. Eu li. Eu li hoje ela, inclusive, esse versículo aqui. Deixei Deus, o Espírito está me ajudando a lembrar aqui. Então é como uma víbora que fica lá, escondida no caminho. Ou seja, na visão dela era justiça, mas o filho da Bila foi Dan. Continua. Para mostrar que não posso colocar a mão. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu Jacó o segundo filho. Então Raquel disse: tive grande luta com minha irmã e venci. Por isso deu-lhe o nome de Naphtali. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e deu a Jacó por mulher. E Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então Lia, que grande sorte, por isso deu-lhe o nome de Gate. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó o segundo filho. Então Lia disse: como sou feliz, as mulheres dirão, sou feliz, por isso deu-lhe o nome de Aser. Durante a colheita do trigo, Rubem saiu ao campo, encontrou algumas mandrágoras e as trouxe para Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dê-me por favor alguma das mandrágoras do seu filho. Ela, porém: você acha pouco ter tomado meu marido? Isso é Lia falando. Vai também tomar as mandrágoras do meu filho? Não é à toa que a jumenta estava no lugar de uma pessoa que pensou tão pequeno. Ela ouviu o problema, mas ela decidiu dar um jeitinho. E Deus deu dois filhos para Bila. E agora, ela se focando em coisa pequena, achando que as mandrágoras... E muitas pessoas estão achando que as mandrágoras vão resolver os seus problemas. Não é muita insensatez, muita loucura, sabendo que é descendente de Abraão, de Isaac, agora de Jacó. O Deus que se apresentou por tantas vezes. Eu sou Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Meu Deus, as pessoas olhando para as coisas pequenas e achando que ali está o meu problema, ou ali está a minha solução. Então eu vou acelerar o meu processo. Por isso Jacó se deitará com você esta noite em troca das mandrágoras do seu filho. Quando Jacó chegou ao campo naquela tarde, Lia saiu ao seu encontro e disse: hoje você se deitará comigo, pois eu adquiri esse direito com as mandrágoras. Naquela noite ele se deitou com ela. Jacó precisava de ir para os valentes, gente. Urgentemente, não precisava ter uma conversa com Jacó. Tá assim, vai para lá e para cá. Né? Não tem, e tem vigor, né? Não dá para tirar isso dele. Então, Deus ouviu Lia... Deus ouviu Lia, presta atenção, pessoal. Deus ouviu Lia. Mas Deus não estava ouvindo somente Lia. Estava tratando com Raquel ali. Engravidou de novo e deu a Jacó o sexto filho. Ou melhor,
Deus ouviu Lia e ela engravidou e deu a Jacó o 5º filho. Então Lia disse: Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido. Por isso deu-lhe o nome de Issacar, sem discernimento algum também. Lia engravidou de novo e deu a Jacó. Lembrando que Issacar, lembra a visão, né? Aqueles que preveem, né? A visão dos filhos de Issacar. Lia engravidou de novo e deu a Jacó o 6º filho. E ela disse: Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa. Agora o meu marido me honrará. Afinal, já lhe dei 6 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Zebulon. Algum tempo depois, ela deu à luz uma menina, a quem deu o nome de Diná. A mulher não parou de ter filho. Agora, presta atenção, pessoal. A gente está falando de quanto tempo ali? 2 de Bila, mais uns 3 ali. Aí com a serva, vamos colocar aqui quanto tempo ali? 5, 6, não sei quantos anos. Mas atrasou muito. Agora, resolveu alguma coisa ela ter feito essa negociação, ela ter entregue Bila, ela só atrasou o processo. Agora, chega o versículo 21, algum tempo depois, ela deu à luz uma menina, e chega no 22, então Deus lembrou-se de Raquel. Ele a ouviu, porque ela começou a ficar frustrada e as coisas não começaram a fazer sentido, tudo aquilo. E ela tornou-se fértil. Ela engravidou e deu à luz a um filho e disse: Deus tirou de mim a minha desonra. E deu-lhe o nome de José. E disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Vocês estão vendo que está tudo ligado? Está uma coisa ligada na outra. Tudo está ligado. José, ele começou a governar aos 30 anos. Está uma coisa ligada na outra. Esse, sem dúvida alguma, será o melhor ano das nossas vidas. E eu trago essa palavra hoje para você, para mostrar que o seu problema não é isso, o seu problema não é aquilo, o seu problema não está fora de você, o seu problema está dentro de você. É tudo um problema de coração. E se você confiar em Deus, se você esperar em Deus, se você aguardar em Deus, se você manter a sua posição, porque a posição que você fica é a posição que Deus quer lapidar o seu caráter, ajustar as suas intenções e motivações, fazer você passar pelo fogo. O problema é que quando é pressionado, muitas pessoas não aguentam essa pressão. Você pega aqui no 10, você vai no 10, você vê ele sendo ungido, as coisas começando a acontecer, Deus mudando o coração aqui de Saul, e as coisas começaram a acontecer. Mas quando você pega no capítulo 13, Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. E reinou sobre Israel 42 anos. Aí você vai vendo, olha aqui pessoal, presta atenção. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados, repita comigo, e tantos soldados quanto a areia da praia. Eram muitos soldados lutando contra Israel, sendo liderado por Saul.
Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que seu exército estava sendo muito pressionado, inclusive a palavra de hoje vai falar um pouco sobre isso. Esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gate e de Gileade. Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Repita comigo: ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou: traga-me um holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto, e quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. E Saul foi saudá-lo. A falta de espera, a falta do aguardar e de confiar no caráter de Deus, está fazendo muitas pessoas cometerem as piores atrocidades. Meu Deus, eu tenho que pagar essa conta, eu vou pegar dinheiro com a agiota. Eu não quero que meu filho fique magoado, minha filha fique magoada comigo, ou minha esposa fique de mal. Eu vou comprar um presente, eu vou resolver de uma maneira natural, carnal, e eu vou jogar tudo para debaixo do tapete. Um dia eu resolvo, ou não resolvo, ou não sei. Aquilo que eu não resolvo, Deus, Ele muda nossas circunstâncias. Então, tem pessoas que não estão aguardando e confiando em Deus. Estão tomando as piores decisões e não estão aguardando. Aqui você vê mais para frente ainda, você vai ver uma continuidade que pensei agora, os filisteus me atacarão em Gilgal e não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo. Você agiu como tolo. Você agiu como tolo. Você sabe que líderes como Samuel, líderes como Eliseu, poucas vezes você vai ver. O homem que não vai se preocupar com o preço, mas ele se preocupa com o valor das coisas. Eliseu nem se encontrou com Naamã. Ali o problema não era isso. Tanto que você vê também, ali na frente, quando ele deixou o rei também vivo, ali no versículo 15, você vê as coisas acontecendo. Não, eu deixei os melhores bois, os melhores camelos, eu deixei o rei, eu fui fazendo pela minha própria cabeça. E aquilo só vai atrasando a sua vida. E Samuel disse para ele: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu-lhe. Se você tivesse obedecido, Ele teria estabelecido para sempre o seu reinado. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo. Pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Você não esperou. Porque quando o Senhor te direciona algo, se torna ali um mandamento. E muitas pessoas, não, porque isso não conta, não, porque isso não, eu tenho que fazer do meu jeito, porque vai dar certo. E não vai dar certo. Porque Deus está procurando odres novos. Deus, Ele já está derramando na vida de muitos o vinho novo em odres novos, que suportam a promoção. Saul não suportou a promoção. E você vai ver isso lá na frente. Ele, mais uma vez fazendo pela cabeça dele, indo até o Monte Carmelo, fazendo o monumento dele, Samuel procurando. Aonde ele está? E aí ele falando: não, mas eu deixei os melhores bois aqui para o Senhor. E ele falou: o Senhor
o Senhor, ele pesa mais o sacrifício do que a obediência? Será que nós vamos ainda pensar de uma maneira tão pequena que tudo eu vou consertar na arca? Eu vou consertar tudo com dinheiro? Você sabe que as coisas eternas, as coisas grandes não se compram. Não tem como comprar coisas intangíveis, coisas importantes. Tem bilionários hoje na UTI morrendo porque não conseguem comprar saúde. Tem pessoas com 50, 30, 50, 60, 70 anos não conseguindo comprar mais tempo. Não dá. Você precisa ficar com as direções do Senhor e valorizar aquilo que Deus valoriza. E não ficar se pegando em coisas pequenas. Então eu trago essa mensagem hoje para você. Não enxergue. Não enxergue e não veja de maneira natural, de maneira carnal, aquilo que é espiritual. Tudo é espiritual. O fato de Deus muitas vezes não chegar na hora se torna um teste na vida de muitas pessoas. Porque quando você perde o controle de algo, Deus assume o verdadeiro controle. É nas mãos de Deus que precisa estar a minha vida. É Deus que precisa direcionar a minha vida. É Deus que precisa conduzir a minha vida, e Deus tem o tempo dele. Deus faz do jeito dele. A Bíblia diz que eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Quem o Senhor quiser ter misericórdia, Ele tem misericórdia. E ali você vê, Ele já havia encontrado alguém segundo o seu coração. E é interessante isso. Que alguns falam tal que não tinha nem nascido ainda, Davi. Naquele momento que Deus encontrou, e para mim é muito importante isso, que não é porque você nasceu que você foi escolhido. Você foi escolhido e é por isso que você nasceu. Desde o ventre da sua mãe, Jeremias está lá. Eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Então, você sempre fez parte de um grande propósito. Você sempre fez parte de coisas grandes. E você nasceu para isso. Você nasceu para fazer coisas grandes. Você não é um teste mal sucedido, você não está aqui por sorte, não existe coincidência. Você tem um grande propósito e por causa disso é que você nasceu. Não, Deus não te escolheu depois, Deus já te escolheu antes de você, antes dos seus pais se encontrarem, antes de eu ter alguma possibilidade de você nascer. Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, um Deus onipotente, onipresente, onisciente, Deus sabe de tudo. E Deus sabe o final antes do início. Então só de ter certeza que ali era um teste, mas mais ainda, era o teste de Saul acreditar que Deus tinha algo grande com ele. Ele não acreditava. E ele sempre ficava sendo obrigado a fazer coisas pelo medo, pela covardia, pela falta de identidade. Ele sempre se pegou em coisas pequenas. A gente, não, às vezes, a bispa ainda falava recentemente, como Davi amou tanto Saul, e Saul fazendo tantas coisas ruins contra o Davi. Porque Davi, ele amava Saul, porque ele amava a Deus. Ele amava tanto a Deus, e ele amava tudo aquilo que Deus havia levantado, colocado, estabelecido. Eu para ainda se alinhar ainda mais ao 30, né? Eu li Salmos 30, que é muito forte,
Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. O Senhor é meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me curaste. Senhor, tiraste de mim da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Agora vai casar mais ainda. 4. Cantem louvores ao Senhor. Vocês, os fiéis, louvem, cantem, mulher estéril. Louvem o seu santo nome. Pois a sua ira dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. Repita comigo: o choro pode persistir, pode durar uma noite, mas de manhã irrompe a alegria, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E agora você vai ver a continuidade, continuidade, 6 agora. Quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. E casa com tudo que eu estou falando até agora. 7. Senhor, com teu favor, deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. Com teu favor, com a tua graça, eu tenho firmeza, eu tenho estabilidade, eu tenho discernimento. Eu me sinto protegido, eu sou guardado, eu sou blindado. Existe uma armadura que eu me visto. Mas quando escondeste a tua face, eu fiquei aterrorizado. Não dá para viver sem o Senhor. Pode estar difícil esperar, mas eu te garanto que vai ficar muito pior se você não esperar. Espere nele, porque ele sabe de tudo. E ele sabe que é muito importante você aguardar e ter esse tempo, muitas vezes até de silêncio. E muitas vezes a gente fala, bispo, mas eu não estou entendendo. Lembra a última direção que ele te deu? Deus sempre dá uma última antes dele parar de falar. Abraão foi assim, vai, leva o menino para ser sacrificado, e depois dos dias se passaram e ele não falou até no momento do sacrifício. A última direção já foi dada. Espere, aguarde, confie. Deus está trabalhando por nós. Deus está mexendo nas nossas circunstâncias. Deus está florescendo a nossa vida. Deus está curando úteros espirituais, emocionais, familiares, conjugais, na saúde, na vida financeira, na vida profissional, com os nossos filhos. Deus está trabalhando por nós. Então confie no que o Senhor está fazendo. Não corra mais atrás de jumentas, elas já foram encontradas. Isso não é para você. Para de perder tempo com coisa pequena, vai para coisa grande, vai buscar ao Senhor. Busque o Senhor, obedeça ao Senhor, aguarde no Senhor, faça tudo o que Ele mandar, porque Ele não vai te decepcionar, Ele não se esquece de você, Ele não te escolheu por algum erro. Isso é uma das coisas ainda que eu coloquei no final do meu livro. O diabo pode dizer todas as mentiras para mim. Dizer que não é para mim, que eu não sou capaz, que eu não teria uma história diferente, que eu não sou... o diabo pode falar o que ele quiser, mas o fato é isso aqui, ó. Quem está aqui sou eu. Essa é a maior prova que Deus não erra. Pessoas capacitadas, muito. Davi, muito melhores do que ele havia. Mas Deus não olha para o exterior. Deus olha para o interior. Então, enquanto um é
Os mais altos batiam nos seus ombros, que era Saul, uma família boa, rica, tinha tudo, mas no momento da unção estava se escondendo atrás das bagagens. Nunca se viu. Nunca se viu. Tomou as piores decisões. Você vê isso no versículo 13, no 14, lê depois. Olha o juramento que ele fez. Olha o juramento que ele fez. Nenhum homem vai comer até eu vencer todos os meus inimigos. Os homens estavam mortos de cansaço e fome. Entraram num bosque, Jonatas, o filho dele, pegou na ponta da lança, botou um pouquinho de mel na boca, e os olhos começaram a brilhar, e as coisas começaram a acontecer, e no final, Saul estava prestes a matar o próprio filho. O menino não sabia do voto dele. Não tem visão, não tem discernimento. Pessoas que estão destruindo a sua casa, pessoas que não se enxergam, pessoas que vivem atrás de coisas pequenas. Mas enquanto o diabo pode falar tudo para você, você vai dizer a ele: quem foi escolhido fui eu. Quem me colocou aqui foi Deus. Ninguém te colocou neste lugar, foi Deus que te colocou neste lugar. Essa é a prova. Você sabe quando você está no júri, num julgamento, e você apresenta as provas, os fatos, que é incontestáveis. O fato é que é você. Deus não erra. Deus não sabe errar. Deus não sabe errar. Então confie no Senhor, porque Ele não sabe errar e Ele não errou com você. E você sim vai florescer. O seu útero já está aguardando os Josés, o seu útero já está aguardando os Isaques, o seu útero já está lá, ó, como Davi, já tem Davi em úteros. Tem coisas grandes nascendo. Projetos de Deus. Projetos de Deus estão nascendo aqui. Quando Davi, ele reinou aos 30 anos, com aquela unção de Judá, Israel e pelos homens, quando ele começou a reinar com os 30 anos, ele foi para a fortaleza de Jebus. E você vê que ele, o processo ali passa, tal, ele ocupa aquele lugar, mas a Bíblia me fala algo que eu achei muito interessante. Ela mostra quem nasceu dos filhos dele em Jerusalém. E depois você puxa, quais eram os filhos que nasceram em Hebrom? Aminon nasceu em Hebrom. Absalão nasceu em Hebrom. Agora, Salomão nasceu em Jerusalém. Natã, o profeta, o filho dele nasceu. Aquele que entrou na genealogia de Jesus, nasceu em Jerusalém. Quando você reina, quando você conquista, e quando você aguarda o tempo certo, você vê Deus ele entregando frutos e filhos dados por Deus. Isaac foi o filho dado por Deus. Salomão foi filho dado por Deus. E olha o que ele fez e olha como ele agiu. Vem como algo bom, algo grande, porque ele esperou o tempo certo. Aqueles outros filhos foram uniões políticas. Você vê uniões políticas. Aminon aí com a esposa de Gessur, o rei de... Uniões políticas. Mas quando você se une com Deus, e você aguarda em Deus, Deus ele transforma a maldição em bênção, mesmo com Betseba, mesmo tendo o primeiro filho morto depois de 7 dias, por uma decisão errada dele. Depois você vê, vem uma filha, depois vem outra filha, depois vem Natã, depois o quinto filho foi Salomão.
fala de 5, fala de graça. Olha, aqui parece que o culto para mim já começou, hoje aqui já está. Eu estou muito feliz o que Deus está falando para nós hoje aqui. Eu estou muito feliz. Pode confiar, porque a esterilidade está sendo tirada do nosso povo. E nós teremos filhos como José, como Davi, como Salomão, filhos que é gerado por Deus, é esperado, é aguardado e foi dado por Deus, como Isaac, não é Ismael, é Isaac. Você aguarda o tempo certo e o filho vem com o propósito certo. Feche os seus olhos, por gentileza, e vamos orar. E vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, eu agradeço ao Senhor, meu Deus, por estar aqui. Eu agradeço ao Senhor, meu Deus, por esta palavra, por esta mensagem. Obrigado, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor separou, reservou e está entregando e transbordando para cada um de nós. O Senhor é bom, meu Deus. O Senhor é maravilhoso. E eu peço que o Senhor visite a cada coração. Meu Deus, e que esta mentalidade pequena, de sempre cair no mesmo erro, sempre correr, sempre fugir, sempre correr atrás de jumentas, uma falta de identidade, uma amargura, uma falta de discernimento, Senhor, uma impaciência, uma ansiedade, seja arrancada aqui, hoje, em o nome do Senhor Jesus. Que todas as suas feridas internas, eu declaro você curada, eu declaro você curado, eu declaro você livre, eu declaro você transformado, avivado, restaurado. Eu declaro um novo nascimento. Eu declaro que a partir deste domingo, dia 11 de janeiro, Deus está tirando você de lugares baixos. Você está sendo tirado do lixo e sendo colocado assentado entre príncipes. Você sendo tirado da cauda e sendo colocado por cabeça. Você vivendo uma restauração, que a partir de hoje, todos os seus sonhos, todos os seus desejos, o Senhor já está trabalhando, entregando, e aquela sementinha está sendo colocada dentro dos úteros. Meu Deus, eu creio. Meu Deus, eu creio numa gestação de projetos grandes, projetos poderosos, projetos, meu Deus, ricos, projetos abundantes, que o Senhor possa fazer você ocupar cidades abandonadas, que você veja a sua terra, a sua família, o seu trabalho, recebendo uma ampliação. Amplie as tendas, que a sua mente seja ampliada hoje. Que todas as feridas, todas as mágoas, como o Senhor diz, limpe os terrenos, eu declaro uma limpeza no seu coração, na sua mente. Eu declaro que a partir de hoje, tudo aquilo que tinha poder sobre você não tem mais poder. Você está livre e todas as feridas foram cicatrizadas. E uma identidade construída no Senhor está sendo levantada a partir de hoje. Meu Deus, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Perdoa aquilo que falamos, pensamos, fizemos, aquilo que possa ter impedido, afastado ou bloqueado a Tua presença de nós. Nos perdoe, Senhor. Meu Deus, sem o Senhor nós não somos nada. Meu Deus, sem o Senhor, meu Pai, nós não temos nada. Sem o Senhor nós não podemos nada. Sem o Senhor nós não conseguimos nada. Sem o Senhor nós não enxergamos nada.
Meu Deus, sem o Senhor nós achamos que uma coisa é justiça, mas na realidade é injustiça. É injustiça. Meu Deus, nós vemos isso, meu Deus, na história de Eliseu. Aquela mulher pedindo ao rei justiça, porque ela deu o seu filho para ser comido, estava procurando o filho da outra para comer, meu Deus, e pedindo justiça, em cima, meu Pai, de loucuras, de insanidades. Meu Deus, não nos deixe perder o senso da justiça. Meu Deus, nos ajude a praticar o livro da lei, para que possamos ser justos. Meu Pai, que possamos praticar o livro da lei, que as nossas intenções e motivações, possam ser alinhadas a partir de hoje. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a obra das tuas mãos e a planta dos teus pés. Eu abençoo a sua entrada e a sua saída. Eu abençoo você no campo e na cidade. Eu abençoo a sua casa, a sua família, os seus filhos. Eu declaro: você reinará em vida. Eu declaro Romanos 5 na tua vida. Nós reinaremos em vida. E chegou a nossa idade espiritual, ministerial dos 30 anos. Esse é o momento, meu Pai, de nós começarmos a reinar. Chegou a idade que nós estávamos aguardando por uma vida. A idade profética, a idade ministerial, a idade espiritual. A idade aonde Ezequiel ouviu o Senhor, a idade onde José reinou, a idade onde Jesus começou o seu ministério, a idade onde Davi começou a governar, a idade onde que o Senhor deu a chance para Saul, a idade da maturidade. É a idade da maturidade. Você recebeu, está no ano da tua maturidade. Que o Senhor está dizendo, sim, você está pronto para comer comida sólida. Que a partir de hoje, as papinhas possam ser encerradas. A partir de hoje, o maná possa parar de cair e nós comermos os frutos da terra, que é nossa. Acabou o tempo do deserto, acabou o tempo da escassez, acabou o tempo do Egito, acabou o tempo da vergonha e da humilhação. Fala para o Senhor, acabou o tempo da humilhação, da vergonha, da derrota, da escassez. Acabou o tempo de correr atrás de jumentas. Acabou o tempo do Egito. Ali não é mais a minha casa. O deserto não é a minha casa. Eu já estou na terra que o Senhor deu e já entregou para mim. Meu Deus, como o Senhor nos mostra e nos ensina no livro de Gênesis, quando Ló se separou de Abraão, Abraão se separou de Ló, o Senhor disse: olha para cima, olhe para o norte, para o leste, para o sul, para o oeste. Aonde você pisar, esta terra será sua. Que o véu venha a ter saído hoje. Que nós possamos ver que esta terra é uma terra boa. É uma terra que vai frutificar. É uma terra que já está florescendo.
Ouça o que o Senhor diz. Não se acanhe, não tenha medo, você não será envergonhado. Você não será envergonhado. Não se acanhe, não tenha medo, você não será humilhado. Acabou este tempo na tua vida. Você não vai mais olhar para trás, porque lá não tem nada para você. Você vai olhar para o futuro, e o teu futuro é de grande alegria. Eu acredito nisso. Meu Deus, como a tua palavra diz, o nosso início pode parecer modesto, mas o nosso final será de grande alegria. Eu acredito que o nosso final será de grande alegria. O nosso final será de grande alegria. Teremos, meu Deus, o maior e o melhor início de mês, o mês das primícias. Consagre o Senhor os primeiros frutos da sua colheita, para que os seus barris transbordem de vinho. Esse é o melhor mês das nossas vidas. É o mês do começo, é o início, é o dia 1 que haja luz na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.